Momento do Discipulado. Discipulado visa preparar o cristão para o serviço, o ministério coletivo e sob liderança. Essas coisas estão relacionadas, mas não são óbvias nas igrejas hoje em dia. Os líderes querem ver as pessoas ali na igreja, não importando o crescimento espiritual delas, o entrosamento com outras. Então, o cristão precisa de ser evangelizado e discipulado, mas precisa também participar de alguma célula, algum grupo pequeno, onde ele vai ser testado na comunhão com outros. Existe uma falsa ideia de que você está ali no templo, e chamam de igreja, assistindo reunião, que isso é comunhão. Ter contato com as pessoas não é ter comunhão. Contato não é comunhão. Comunhão é ter a vida em comum e em compromisso. Isso é comunhão. Se o crente só assiste a reunião, ele não está em comunhão. E a liderança da igreja precisa preparar nos vários sentidos. Primeiro, cada cristão para ter convicção da sua salvação, mediante avaliação das 4 leis espirituais. É uma triagem de cada pessoa que está na igreja. Nós temos que fazer, conferir como está a vida da pessoa. E em muitas situações nós vamos descobrir que a pessoa nunca nasceu de novo. Ele não pensa muito no plano vertical, espiritual. Ele está na igreja por questão social. É porque ele gosta das pessoas, é amigo das pessoas e o ambiente de igreja lhe agrada. Por isso ele está na igreja. É um plano apenas horizontal. Não tem nada de espiritual. Uma pessoa dessas é um problema, é um peso. Uma pessoa dessas vai atrapalhar outras na sua caminhada cristã. Os líderes têm que verificar se a pessoa está realmente decidida a morrer para o seu eu e ter Jesus como Senhor. Isso é uma avaliação, uma triagem que precisa ser feita com cada pessoa que está na igreja. Depois nós vamos discipular esta pessoa. Algum cristão mais maduro vai discipular o novo, ensinando como é ser cristão. Mas não vai ensinar a ser um cristão egoísta, isolado, cristão do eu sozinho. Vai ensinar a ter comunhão com os outros, compromisso com os outros. E então quem está discipulando vai encaminhar o novo para fazer parte de um grupo, em geral pequeno. Um grupo muito grande torna-se contraproducente. A pessoa não consegue se entrosar, fica envergonhada diante de muitas pessoas que para ela são ainda estranhas. A pessoa precisa fazer parte de um grupo pequeno, de oração numa casa, uma célula, para ter compromisso com essas outras pessoas, e isso é a comunhão. Isso precisa ser ensinado, acompanhado e avaliado se o cristão está realmente sendo um cristão verdadeiro. Para ser cristão verdadeiro, ele precisa participar do coletivo, ele precisa participar do time, o grupo. Ele não pode ser uma pessoa de vida privada, isolado. Tem que participar, ter comunhão, em compromisso com aquele grupo. E vai ser conhecido, e vai conhecer as outras pessoas também. Isto é o caminho da comunhão e, evidentemente, da salvação. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios, no capítulo 4, que Jesus cumpriu sua missão,
subiu ao céu e de lá ele deu ministros à igreja para que trabalhem com os irmãos para o serviço de cada um, de cada pessoa. Os líderes não são para fazer. Os líderes são chamados por Deus para botar os irmãos, cada irmão para fazer, cada membro, cada cristão para exercer o seu serviço. Você consegue entender isto? A igreja é um corpo de pessoas caminhando nessa direção, mas tem que ter uma direção, tem que ter um rumo, e há líderes que simplesmente não têm esse rumo. Eles aprenderam, desde que nasceram, aprenderam a fazer reunião, dirigir reunião, e para eles a igreja é tocar reunião, tocar reunião, tocar reunião. Mas a igreja é um corpo de pessoas em compromisso, que estão trabalhando juntas para a edificação, e precisa haver uma liderança definida. Não pode haver uma liderança dividida, partidária, sectária. Não, mas é o que existe em muitas igrejas. Você conhece igreja onde tem eleição para pastor, tem um grupo que quer tirar aquele pastor porque quer outro, há um grupo que mantém o pastor, e eles estão divididos democraticamente. Há igrejas que são democráticas, e eu não vou entrar muito nesse aspecto. Como uma liderança pode cuidar bem das pessoas se o líder não está seguro? Ele depende da aprovação das pessoas ali para continuar no cargo, ou então um superior a ele simplesmente muda. O líder ali, o pastor, quando começa a produzir frutos e se entrosar bem com os irmãos, ser reconhecido, aí um acima dele muda, ele vai para outra igreja, começar tudo de novo, e aquelas ovelhas que se identificavam com ele vão ter que se identificar com outro. No fundo, isso vai acabar fazendo com que os crentes dessas igrejas se identifiquem com a doutrina, com a denominação, mas não com o corpo. O corpo é de pessoas, e não de doutrina, e não de templos e de reuniões. É um corpo de pessoas. A liderança precisa ficar definida. Não dá para você ficar, não vai ter resultados, ficar num grupo onde você não reconhece a liderança. Você precisa reconhecer a liderança. Deus estabelece isso na forma de mandamentos, de exemplos, de princípios. Isso é muito claro na Bíblia. O Salomão, em 2 Crônicas, no capítulo 5, depois de preparar, construir todo o templo, ele trouxe para o templo, e é sempre bom a gente lembrar que o conceito de templo no Antigo Testamento não é o mesmo para nós hoje. O templo para nós hoje é apenas um lugar, nada mais que um lugar. Não adianta sacralizar o lugar. O lugar não faz maravilhas, o templo não realiza milagres, o templo não edifica ninguém, o templo não é a igreja, são as pessoas. E as pessoas precisam estar entrosadas umas com as outras. Quando nós lemos sobre templo no Antigo Testamento, nós temos que contextualizar. Aquela mulher samaritana perguntou a Jesus qual era o templo mais importante. Ele disse: nenhum deles. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar, em qualquer hora, em espírito e em verdade. Isso precisa ser entendido, não só no templo. No Antigo Testamento, entretanto, o templo era onde a glória de Deus estava. E o Salomão viu isso acontecer, e ele pôde se considerar muito feliz por causa disto, porque ele construiu, trouxe os utensílios todos do templo, foi consagrando tudo aquilo a Deus, e quando preparou a inauguração, todos os sacerdotes e todos os levitas se santificaram, se prepararam, ensaiaram e vieram louvar, adorar a Deus ali na inauguração.
a inauguração do templo. Deus ficou tão contente que manifestou a glória dele, a Shekinah. A presença de Deus encheu o templo, ou seja, Deus veio habitar no templo. Não é o que acontece em nossos dias. A glória de Deus não habita no templo feitos por mãos humanas, entende? A glória de Deus habita em nós, templos feitos por Deus para a habitação de Deus em espírito. Nós somos o templo onde a glória de Deus deve habitar. Naquela época era o templo feito de materiais e a glória de Deus entrou ali. Quando Salomão se dirigiu ao povo, ele fez um histórico e lembrou e só estava tendo oportunidade de construir e inaugurar aquele templo porque houve antes dele um Davi, que era seu pai. E Deus disse: de todas as tribos de Israel, eu não escolhi nenhuma para escolher Judá, nenhuma outra, só Judá. De todas as cidades de Israel e de Judá, Deus só escolheu Jerusalém. E de todas as pessoas, Deus escolheu Davi para líder do povo. Isso é muito importante. A gente tem que aprender quem Deus escolheu para ser líder, ungiu para estar na nossa vida como uma referência espiritual para acatarmos a direção de Deus naquela vida. Não pode haver liderança dividida, briguinha, política, discussão, divisão, partidos. Não pode, não é para ver, mas o apóstolo Paulo diz que é necessário que haja. Jesus diz que escândalos são necessários, o apóstolo Paulo diz que partidos são necessários para os aprovados serem conhecidos. Não era para ser. Deus quer que sejamos um povo unido, é na nossa união que o mundo vai conhecer que somos filhos de Deus e que o caminho de Deus certo é este que estamos indicando, João 13, 34 e 35. É pela unidade, mas unidade só vai haver quando há liderança, obediência à liderança. Naquela época, então, o Salomão construiu o templo, a glória de Deus veio sobre o templo, o fogo depois desceu, o povo todo ficou maravilhado e adorou a Deus, mas Salomão lembrou que tudo só era possível porque houve um Davi escolhido por Deus. Davi escolhido por Deus. Somente por isso foi possível a glória de Deus encher aquele templo. Se nós queremos que a glória de Deus venha sobre nós, um templo não feito por mãos, casa espiritual edificada para Deus, com a participação de cada um de nós, que é uma pedra viva, 1 de Pedro 2:5, nós somos, cada um de nós, uma pedra viva e juntos somos edificados coletivamente numa casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. Você consegue entender isso? O projeto da igreja não é formar grandes homens e mulheres santarrões e pessoas felizes e abençoadas. O projeto da igreja é formar um corpo unido, que tenha amor e onde a presença de Deus habite. Não é um monte de pessoas individualmente maravilhosas ou santas ou abençoadas. O projeto de Deus é um corpo de pessoas e isso é a importância do coletivo. Cada discípulo precisa ser ensinado desde o início da sua caminhada, que não é para ele ser um crente do eu sozinho. Ele precisa se entrosar no corpo, servir a Deus no corpo e reconhecer uma liderança. Isso precisa ser ensinado ao novo cristão, ao novo discípulo, desde o início. Eu vou repetir para terminar, não. É projeto de Deus com a igreja formar uma quantidade grande de crentes egoístas, isolados, santarrões, maravilhosos, abençoados. Não. O projeto de Deus é formar um corpo, uma casa espiritual, uma família de pessoas compromissadas, em comunhão, unidas e onde
a presença de Deus possa habitar, e isso vai fazer com que o mundo saiba que Deus está no nosso meio. Deus abençoe você na compreensão e na prática disto.